Imagine que você estava andando pela rua quando de repente aparecem dois homens em uma moto e faz a seguinte pergunta: o seu dinheiro ou a sua vida? Tenho certeza de que na mesma hora entregaria a sua carteira. Claro, afinal você considera a sua vida muito mais valiosa, certo? Porém, no dia a dia as pessoas valorizam mais o dinheiro do que a própria vida. O alarme toca às 6 da manhã, verifica o celular, toma um banho, veste a roupa do trabalho, toma um café, se houver tempo, corre para o carro ou ônibus, bate o ponto, trabalha das 8 às 17 horas. Lida com o seu chefe, lida com um fluxo interminável de obrigações, sorri quando lhes são dados prazos quase impossíveis de cumprir. Discute com a sua consciência, mas concorda com o seu chefe. Observa o relógio, sorri novamente. São 17 horas. Volta para o seu carro ou ônibus e faz o trajeto de volta, finalmente em casa. Tenta esquecer o estresse do dia e agir de forma humana com o seu parceiro ou a sua parceira. Cozinha, come, entra nas redes sociais e acompanha a vida dos outros que sempre parece mais legal, mais fácil e mais feliz que a sua. Assiste um pouco de entretenimento, afinal de contas, foi um dia difícil. E depois, finalmente, a hora de dormir. 8 horas de descanso sagrado, se tiver sorte. E no dia seguinte começa tudo novamente. Se essa rotina te soa familiar, nesse vídeo que tem como base o livro de Vicki Robin, você vai aprender uma forma diferente de enxergar o dinheiro. E na próxima vez que alguém te perguntar o dinheiro ou a vida, você responderá: aceito os dois, obrigado. Primeiro passo: decida o seu suficiente. Suficiente não é pouco e nem é muito. É simplesmente o ideal. Se você não souber quanto é suficiente, nunca ficará satisfeito. Será uma batalha com um horizonte sem fim. Uma interessante experiência feita na década de 1980 apoia essa teoria. Participantes de vários níveis de renda foram convidados a classificar a sua felicidade numa escala de 1 a 5. Além disso, foi perguntado quanto dinheiro é que os faria feliz. Os resultados mostraram uma diferença insignificante entre os participantes com rendimentos superiores e inferiores, na escala da felicidade. Além disso, todos tinham respostas semelhantes quando perguntado sobre quanto dinheiro os faria feliz. A resposta mais comum era 50% mais do que ganho hoje. Os pesquisadores que estudaram o tema dinheiro versus felicidade concluíram que, para além de um certo nível de suficiência, mais dinheiro não equivale a mais felicidade. Nesse gráfico chamado curva de suficiência, correlaciona o dinheiro gasto com a satisfação que sentimos. Após as necessidades básicas de sobrevivência estarem garantidas, cada centavo gasto a mais aparenta aumentar a nossa satisfação. No entanto, é importante notar que ela sobe até certo ponto, mas que não sobe de maneira infinita. Por exemplo, se você possui 10 pares de tênis, porém só usa alguns, quer dizer que você gosta de comprar eles e não usar. Quando isso acontece, significa que você excedeu a linha de satisfação e está na zona de extravagância, onde cada nova aquisição adicional apenas acrescenta angústia e distração em vez de satisfação. E mesmo que esse ponto possa variar de pessoa para pessoa, todos nós temos esse ponto. Lembre-se que a maioria das nossas necessidades, até um determinado ponto, não pode ser preenchidos com brinquedos novos. As pessoas não precisam de novos Lamborghinis, precisam de respeito. Não precisam de um guarda-roupa cheio de roupas de marca ou de perfumes caros. Precisam sentir-se atraentes. Segundo passo: compare o seu rendimento vitalício com o seu patrimônio líquido. O seu patrimônio líquido é simplesmente a soma do valor dos seus ativos líquidos menos as suas dívidas. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo especificamente sobre patrimônio e como calcular. Mas por que razão eu devo fazer isso? Porque é uma ótima forma de reavaliar as suas escolhas financeiras anteriores. Muitas pessoas vivem as suas vidas financeiras sem direção ou consciência. São como alguém que conduz sem destino, apenas gastando pneu e queimando combustível, sem realmente ir a lugar nenhum. Esse passo lhe dará a oportunidade de tomar decisões conscientes sobre o futuro da sua situação financeira. Ao calcular, talvez se dê conta de que seu patrimônio é negativo, mas não desanime. Use isso como motivação para inverter essa tendência. Ou, por outro lado, talvez perceba de que seus bens são suficientes para que, se distribuir corretamente, já possa ser financeiramente independente, o que é melhor ainda. Terceiro passo:
Calcule o seu verdadeiro salário por hora. Segundo o economista Robert Talbot, o trabalho é aquilo que as pessoas não querem fazer e recebem o dinheiro para compensar a insatisfação de ter que fazer. De fato, muitas pessoas estão nos empregos atuais apenas com o interesse monetário, mas existem várias maneiras diferentes de encarar o trabalho. Observe essa lista e veja quais se aplicam ao seu trabalho. O trabalho tem duas funções distintas, uma função financeira, ou seja, trazer o sustento, e uma função pessoal. Repare que de todos os pontos, apenas uma envolve dinheiro. O ideal seria escolhermos um trabalho que agregue apenas gostos e afinidades pessoais. Porém, as pessoas quase nunca conseguem trabalhar onde querem e quase sempre ficam insatisfeitas por causa disso. Segundo uma pesquisa realizada em 2021, 36,52% dos profissionais pesquisados estão infelizes com o trabalho que realizam e 64,24% gostariam de fazer algo diferente do que fazem hoje. Tendo isso em mente, não faz muito sentido querer maximizar o quanto ganhamos com o trabalho remunerado se outras categorias são tão bons quanto ou melhores, tendo maiores benefícios na vida pessoal. Agora vamos entrar em ação, mas antes vamos olhar os nossos gastos e hábitos financeiros, porém vamos olhar de uma forma diferente. Vejamos um exemplo de um jovem adulto da classe média brasileira, que ganha em torno de R$ 2.200 por mês. Vamos dizer que ele trabalha 40 horas por semana, ou seja, ganha R$ 13,75 por hora trabalhada. Porém, essa estimativa é muito generosa. Temos que incluir todas as atividades que não são trabalho, mas que estão integralmente relacionadas ao trabalho. Elas custam tanto dinheiro quanto tempo. Isso inclui transporte, ida e volta para o trabalho. Digamos que isso demore 2 horas todos os dias, ao custo de R$ 27,50. Se arrumar para o trabalho, a alimentação no trabalho, doenças relacionadas ao trabalho, babá e outros custos. Quando adicionamos essas horas ao horário de trabalho, vemos que esse trabalhador recebe cerca de R$ 9,90 por hora. E se incluirmos impostos, cai para pelo menos R$ 7,00 por hora trabalhada. Com isso em mente, podemos ir para o próximo passo. Dinheiro não é dólar, não é euro e nem real. Dinheiro é tempo, um recurso vital. O dinheiro não são dólares, nem euros ou reais, mas sim a sua energia vital. O seu único bem e a única moeda verdadeira. E a sua energia vital é também uma moeda que nunca mais poderá ter de volta. Como você está trocando as suas horas de trabalho por dinheiro todos os dias, podemos facilmente calcular quanto custa cada uma das suas despesas, sob a forma de energia vital. Por exemplo, se ganha R$ 7,00 por hora, como no nosso exemplo anterior, quanto é que alguns desses itens custam realmente? Uma Honda 160 0 km custam 2.394 horas, ou 300 dias de trabalho. A Netflix plano padrão, 5,7 horas, ou pouco mais de meio dia de trabalho. O novo iPhone, 1.035 horas, ou 129 dias de trabalho. Acompanhe as suas despesas durante o mês para ver onde gasta a sua energia vital. Também deve fazer essas 3 perguntas sobre cada despesa. Primeiro, me proporciona realização, satisfação e o valor é proporcional à energia vital gasta? Segundo, este gasto de energia vital está alinhada com os meus valores e propósito de vida? E terceiro, como poderia mudar esse gasto se não tivesse que trabalhar por dinheiro? Esse passo é muito importante, pois talvez perceba que gasta muito da sua energia vital tentando impressionar os outros com itens caros, ou em compras por impulso, ou que gasta pouca energia no que realmente importa, nas suas relações ou para cuidar da saúde. Ou seja, quanto mais caro o seu padrão de vida, mais precisa abrir mão do seu bem mais precioso para pagar por esse padrão. E finalmente, chegamos na melhor parte do vídeo. Quarto passo: independência financeira. Se tempo é dinheiro, então dinheiro é tempo. Se queremos ter tempo disponível, então temos que ter dinheiro que proporcione isso. Esse é o ponto de partida da sua jornada. Coloque um grande pedaço de papel na parede, onde possa ver diariamente. Desenhe um gráfico de 2 eixos. No eixo vertical, será os ganhos e gastos, e no eixo horizontal, será os meses. Registre as suas receitas e despesas de cada mês, e utilize cores diferentes para cada categoria. Faça isso todos os meses e ligue cada mês com uma linha. Existem 2 pontos importantíssimos para que esse processo funcione. Primeiro, comece. E segundo, continue fazendo.
Ultrapassar a marca dos 3 meses com esse método resulta, na maioria das vezes, na redução dos gastos de forma natural, em cerca de 20%, e praticamente indolor. À medida que passam os meses, a distância entre a renda e os gastos só aumentam, e ao sobrar dinheiro, entra no gráfico uma nova linha, dos investimentos e renda passiva. Esse rendimento dos investimentos pode provir de fontes como juros, pagamentos periódicos de obrigações ou contas poupança, dividendos, parte dos lucros ganhos pelos proprietários de empresas, ou seja, os acionistas, ganho de capital, diferença entre o preço de aquisição e o preço de venda de um ativo, rendas, dinheiro ganho por possuir e arrendar um bem imobiliário, royalties, pagamento aos proprietários de propriedades intelectuais, franquias, propriedades naturais e etc. A parte importante é que, se manter esse fosso entre receitas e despesas, o capital aumentará, e o mesmo acontecerá às suas receitas de investimento. Os rendimentos de investimentos são maravilhosos na medida em que colocam dinheiro no seu bolso sem que tenha que trocar a sua energia vital por ele. Ou seja, uma vez que seus rendimentos de investimentos mensais se igualem às suas despesas mensais, já não precisa trabalhar por dinheiro. Esse ponto é chamado de ponto de cruzamento. É o que faz de você oficialmente independente financeiramente. E se você quer saber um pouco mais sobre a aposentadoria precoce, eu tenho outro vídeo onde eu falo quanto seria necessário ter investido para atingir esse objetivo. Clica aí que eu te vejo lá em poucos segundos.